Olá, vamos direto ao que interessa. Sabe aquele documento de texto que a gente faz super completo, mas que no final parece meio simples? Pois é. A ideia hoje é exatamente essa. A gente vai aprender a transformar qualquer texto básico em um material com uma cara, assim, bem mais profissional. Vamos ver umas ferramentas que fazem toda a diferença para dar aquele destaque que o trabalho merece. Quem nunca passou por isso, né? Você olha para o documento e é só um blocão de texto, uma parede mesmo. O conteúdo pode ser excelente, o esforço foi gigante, mas o visual, sabe? Não prende atenção. A informação tá toda ali, mas falta aquele impacto, aquela força para a mensagem chegar com tudo. Mas olha, a boa notícia é que resolver isso é bem mais fácil do que parece. A chave do negócio, o segredo para dar um upgrade nesses documentos, está escondida num único menu. Um lugar cheio de ferramentas poderosas que, na correria, a gente acaba nem dando muita bola. E esse menu é o famoso inserir. É aqui que a mágica acontece de verdade. É onde a gente encontra tudo o que precisa para organizar, para estruturar e, basicamente, para dar vida à informação que está no papel, ou melhor, na tela. Pensa nesse menu inserir não como uma lista de botões, mas como a sua caixa de ferramentas criativa. Cada opção ali é uma chance de estruturar melhor, de deixar mais bonito e de dar um acabamento impecável para o seu trabalho. É um verdadeiro arsenal. E hoje a gente vai focar em algumas ferramentas que são cruciais. Primeiro, as tabelas, que são fantásticas para organizar qualquer tipo de dado. E depois, os cabeçalhos e rodapés, que dão aquela consistência, aquele visual polido do começo ao fim do documento. Então vamos começar pelas tabelas. Pensa nelas como a espinha dorsal da organização de um documento. Elas pegam um monte de informação que poderia parecer confusa e transformam em algo super claro e fácil de entender. E o melhor é que colocar uma tabela é muito intuitivo. É só ir lá no menu Inserir, clicar em tabela, e aí vem a parte legal. Você simplesmente desliza o mouse por cima daquela grade para desenhar o tamanho exato que você precisa. Simples assim, sem estresse. E olha aí como é fácil. Com um movimento só, a estrutura inicial já está pronta. Você escolhe na hora quantas linhas e colunas que é para começar a colocar ordem na casa e organizar suas informações. Mas aqui está o pulo do gato. Tabela não serve só para botar número. Elas são ferramentas de layout super versáteis. Dá para usar para criar formulários, para organizar listas de um jeito mais visual e até para diagramar partes inteiras de uma página. E aqui a gente vê o poder disso na prática, dá uma olhada. À esquerda, os dados todos jogados, difíceis de ler, né? E à direita, usando uma simples tabela, a mesma informação vira uma ordem de serviço super clara e super profissional. É a diferença entre a confusão e a clareza total. Beleza, agora que a gente já estruturou a informação, vamos dar aquele toque final de profissionalismo. Chegou a hora de falar de cabeçalhos e rodapés, que são aqueles elementos que dão consistência e um ar mais formal para qualquer documento. Falando de um jeito bem simples, o cabeçalho fica lá em cima e o rodapé lá embaixo, em cada página. E o legal é que qualquer coisa que você colocar ali, tipo um logo, o nome da empresa, vai se repetir em todas as páginas do documento de forma automática. E por que isso é tão importante? Primeiro, porque deixa o visual muito mais profissional, mais coeso. É essencial para fazer papel timbrado, por exemplo. Garante que todas as páginas tenham a mesma identidade visual e é o lugar perfeito para botar número de página, data, essas coisas. E adivinha onde a gente acha isso? Lá no nosso menu Inserir, claro. As opções de cabeçalho e rodapé estão ali, bem fáceis de achar e prontas para usar, sem segredo nenhum. Olha só esse exemplo prático aqui. É um relatório. No cabeçalho tem a identificação do curso. Já lá no rodapé, os logotipos. Isso, de cara, já passa uma imagem de credibilidade, de organização, não passa? Outro uso super comum é em papel timbrado de empresa. No cabeçalho, o logo e o contato. Lá embaixo, no rodapé, o site. É uma forma de garantir que a identidade da sua marca esteja em toda e qualquer comunicação. E o resultado final é esse: consistência. Página após página, o cabeçalho e o rodapé estão lá, firmes e fortes, criando um documento que parece uma coisa só, unificado, profissional, que você vê que foi bem pensado. Bom, com a estrutura organizada e o ar profissional garantidos, a gente chega na parte mais importante, que é juntar a técnica com a criatividade para dar os toques finais. E o ponto-chave aqui é ser flexível. Essas ferramentas são um convite para experimentar. A ideia é combinar os elementos, testar coisas diferentes, até achar o layout que fica perfeito para o seu projeto.
Não tem uma fórmula única. E essa citação do professor que preparou o material original resume tudo perfeitamente. A questão não é copiar um modelo pronto, mas sim entender como as ferramentas funcionam para você poder criar seus próprios projetos com a sua cara, com uma identidade única. Então, a pergunta que fica no ar é: agora com essas ferramentas em mãos, que tipo de relatório, de currículo, de proposta pode ser levado para um outro nível de profissionalismo? As possibilidades de verdade são infinitas.